O Congo, localizado na África Central, é famoso por suas densas e enigmáticas florestas que têm cativado exploradores e cientistas há décadas. Esses extensos bosques abrigam criaturas e maravilhas naturais que continuam a surpreender o mundo. No entanto, nem tudo no Congo apenas desperta curiosidade. Algumas descobertas chegam a ser perturbadoras. Desde pedras que misteriosamente conduzem eletricidade, até uma estrutura metálica que surgiu repentinamente no centro de uma cidade. Aqui estão algumas das descobertas mais assustadoras no Congo que impactaram o mundo inteiro. O misterioso monólito de Kinshasa. Os habitantes de Kinshasa despertaram certa manhã e encontraram algo estranho erguido em sua cidade, no bairro de Bandal. Uma estrutura metálica de cerca de 4 metros de altura havia aparecido durante a noite, intrigando todos que a avistavam. O objeto incomum, com formato de um triângulo alto, imediatamente se tornou o centro das atenções. Durante dias, curiosos se aglomeraram ao seu redor. Conversas surgiam em meio à multidão e celulares eram erguidos para selfies com a enigmática estrutura. O imponente objeto gerou debates, e alguns o conectaram aos monólitos misteriosos que, na época, estavam surgindo em diferentes partes do mundo, alimentando teorias da conspiração. Muitos compararam a estrutura ao icônico monólito do filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick, especulando se haveria algum significado oculto. No entanto, o fascínio logo deu lugar ao desconforto e à desconfiança. Um morador comentou que o formato triangular lembrava símbolos associados a organizações como os maçons ou os Illuminati. Não demorou para que o clima mudasse. Munidas de paus, algumas pessoas começaram a atacar a estrutura, desmontando-a pouco a pouco, curiosas para descobrir o que havia em seu interior. O que encontraram foi decepcionante. A figura outrora misteriosa era oca, sem segredo algum. Apenas placas de metal simples envolvidas em uma estrutura vazia. A decepção logo tomou conta, e o monólito acabou incendiado, reduzido a nada além de cinzas e fragmentos. Era das doenças mortais. Nos últimos anos, a República Democrática do Congo tem enfrentado um severo impacto de uma série de doenças mortais, como sarampo, poliomielite, malária e ebola. Imagine um país já lutando com um sistema de saúde em colapso, agora atacado por várias doenças simultaneamente. Essa situação crítica levou o sistema de saúde ao limite do colapso, com escassez alarmante de suprimentos médicos essenciais, equipamentos e financiamento. Os mais vulneráveis, especialmente as crianças, suportam o peso dessas doenças impiedosas, enfrentando uma difícil batalha pela sobrevivência. Apesar desses desafios, há uma luz de esperança. O povo da República Democrática do Congo demonstrou uma notável resiliência diante da adversidade. Enquanto o mundo observava, eles conseguiram enfrentar as crises de saúde com bravura e perseverar. Essa resiliência serve como um lembrete poderoso do extraordinário espírito humano e da determinação para superar até os desafios mais assustadores. A lenda da cobra gigante. Vamos explorar uma história fascinante sobre uma cobra gigantesca no universo das lendas e mitos. Histórias extraordinárias frequentemente desafiam nossa capacidade de acreditar, mas hoje vamos examinar um relato que pode levar você a questionar seu ceticismo. Imagine o cenário. Estamos em 1959, na região de Katanga, no Congo belga. Um helicóptero atravessa os céus, transportando um segredo extraordinário que entraria para a história. Conheça Remy Van Laird, um piloto belga com uma carreira marcada por bravura durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto sobrevoavam os céus da África, Van Laird e seus companheiros presenciaram algo que parecia impossível de explicar. Uma cobra gigante estendida no chão. Para entender a magnitude desse encontro, considere o seguinte. A maior cobra já registrada, uma piton reticulada, tinha apenas 6 metros de comprimento. No entanto, Van Laird estimou que essa serpente colossal alcançava impressionantes 15 metros. Mas a história não se resume apenas às observações. Eles se aproximaram da criatura, com os corações acelerados, enquanto a serpente, em um momento de terror surreal, se erguia a 3 metros de altura. Foi nesse instante tenso que Van Laird conseguiu capturar uma fotografia, uma prova tangível do inacreditável. O que torna este relato mais credível e o diferencia de uma mera lenda é a credibilidade do narrador, Van Laird. Ele era um coronel distinto que serviu com coragem no exército belga e na Real Força Aérea Britânica durante a Segunda Guerra Mundial. Era uma pessoa de honra inquestionável, e suas palavras eram dignas de confiança.
Além disso, outros passageiros no helicóptero corroboraram a narrativa de Van Laird, detalhando os acontecimentos, o que confere ainda mais peso a essa história, que de outra forma poderia ser considerada uma fantasia. E então, há a fotografia, que intrigou tanto céticos quanto crentes. Existem várias teorias sobre a identidade dessa serpente misteriosa. Alguns afirmam que era uma piton excepcionalmente grande, enquanto outros sugerem que poderia ter sido uma titanoboa, uma gigantesca serpente pré-histórica conhecida por vagar nas selvas da América do Sul. Montanha de Ouro. Recentemente, no Congo, o mundo foi surpreendido por um evento extraordinário. Moradores descobriram o que parece ser uma montanha feita de ouro. Isso gerou um grande alvoroço na internet, deixando as pessoas admiradas e intrigadas. Milhares de habitantes locais correram para o local, usando pás e até as mãos para tentar extrair esse metal precioso. As imagens capturadas em vídeo mostram o quanto o Congo é rico em recursos naturais, confirmando sua posição como uma das nações mais abençoadas do mundo nesse aspecto. No entanto, apesar dessa riqueza, o Congo continua a ser um dos países mais empobrecidos do planeta, pois os benefícios desses recursos frequentemente escapam das mãos da população comum, indo parar nos bolsos de grandes empresas internacionais. Em resposta à corrida pelo ouro desencadeada pela descoberta da Montanha de Ouro, as autoridades enviaram a polícia para intervir e recuperar o ouro que os moradores haviam coletado. As atividades de mineração na área foram temporariamente suspensas e só serão retomadas quando todos puderem seguir as regras e regulamentos estabelecidos. Embora a atenção tenha se concentrado nas consequências imediatas dessa descoberta, algumas pessoas levantaram especulações sobre um aspecto diferente dessa notícia. De acordo com antigas profecias, a revelação de uma montanha de ouro e os conflitos que surgem a partir disso podem ter implicações significativas, possivelmente sinalizando um evento importante que antecipa o fim dos tempos. No entanto, somente o tempo dirá qual é o verdadeiro significado dessa descoberta e como ela afetará o futuro. Os macacos travessos da floresta Billy. Os macacos travessos da floresta Billy causaram um grande alvoroço na comunidade científica. Localizado no coração da floresta Billy, onde as ideias de Charles Darwin sobre a evolução foram primeiramente concebidas, o mistério em torno do elo perdido, a ligação entre os humanos e nossos parentes primatas, sempre intrigou os cientistas. Embora seja amplamente aceito que compartilhamos um ancestral comum com os macacos, as enormes diferenças entre nós têm confundido os pesquisadores por séculos. Alguns sugeriram que criaturas como o pé grande ou o Yeti poderiam preencher essa lacuna. Mas uma descoberta surpreendente nas selvas do Congo está chamando a atenção de todos. Mitos locais e várias expedições revelaram a existência de uma civilização avançada de chimpanzés, conhecidos como os macacos Billy. Esses chimpanzés, que compartilham quase 95% do seu DNA conosco, demonstraram um comportamento notavelmente agressivo. Eles atacam intrusos em seu território com uma ferocidade que ultrapassa até mesmo a dos leões. Além disso, crânios descobertos na região sugerem semelhanças tanto com chimpanzés quanto com gorilas. A pergunta que fica é: esses macacos Billy são uma espécie completamente nova ou uma combinação de ambas? Eles podem ser a peça que falta no quebra-cabeça da evolução humana. Os cientistas estão ansiosos para desvendar esse mistério nas profundezas das selvas da floresta Billy. Explorando os mistérios de Stonehenge. Stonehenge é um nome que ressoa através dos tempos como uma maravilha enigmática da história humana. Este monumento neolítico, que remonta a cerca de 5.000 anos atrás, está localizado em Wiltshire, no Reino Unido, e é reconhecido como Patrimônio Mundial. Imagine gigantescas pedras erguidas a 13 pés de altura, com 7 pés de largura e pesando incríveis 25 toneladas cada uma. Surgiram rumores intrigantes de que essas pedras poderiam ter vindo do Congo, segundo algumas evidências fósseis, antes de serem misteriosamente transportadas para sua localização atual. Estas pedras monolíticas formam o círculo exterior, orgulhosamente erguido na planície de Salisbury. Porém, isso é apenas o começo da história. Dentro deste grande círculo está um anel interno menor, construído com pedras menores, onde 2 pilares verticais imponentes se abraçam, conectados por uma viga horizontal. No entanto, Stonehenge não é apenas impressionante por sua grandiosidade.
Ele também revela uma incrível precisão astronômica, alinhando-se perfeitamente com o nascer do Sol durante o solstício de verão, o dia mais curto do ano. Essa façanha tecnológica, alcançada com ferramentas primitivas, é uma verdadeira maravilha. Apesar de sua impressionante estrutura e precisão, Stonehenge continua a ser envolto em mistério. Como essas enormes pedras foram transportadas, posicionadas e erguidas há milhares de anos, quando a tecnologia era muito limitada. Enquanto continuamos a explorar e a descobrir mais sobre Stonehenge, ele permanece como um quebra-cabeça fascinante da história humana, cujo propósito exato ainda nos escapa. Cidade Perdida. No coração da misteriosa região de Virunga, na África, encontra-se a enigmática cidade de Zing, envolta nos véus da antiguidade. Este tesouro histórico escondido uma vez brilhou com riquezas, devido aos deslumbrantes diamantes enterrados sob seu solo. A lenda diz que o rei Salomão, o sábio governante dos tempos antigos, tropeçou nessas preciosidades e reconheceu seu valor em proteger suas riquezas. Assim, ele estabeleceu um assentamento que mais tarde floresceria na cativante história dentro das muralhas fortificadas de Zing. Dentro dos limites de Zing, uma extraordinária empreitada se desdobrou, enquanto seus residentes embarcavam em uma jornada única: a criação de animais guardiões. Entre eles, os gorilas indígenas da região de Virunga desempenharam um papel crucial. Estas notáveis criaturas foram cruzadas em uma forma híbrida, nem totalmente gorilas, nem inteiramente humanas ou chimpanzés, tornando-se os sentinelas de Zing, seus vigilantes protetores. O que diferenciava esses animais híbridos era sua inteligência excepcional e dedicação inabalável à defesa de seu lar. Com características que uniam humanidade e chimpanzé, eles se destacavam como um testemunho da notável criatividade da natureza, servindo como os guardiões definitivos da cidade com lealdade firme. No entanto, à medida que o tempo fluía inexoravelmente, a sorte de Zing tomou um rumo inesperado. A cidade outrora próspera foi abandonada por seus habitantes humanos, deixando para trás apenas sussurros e ecos de seu passado glorioso. Sua localização tornou-se um segredo bem guardado, sussurrado em tons baixos por toda a região de Virunga, ganhando o epíteto de Cidade Perdida de Sige, um nome carregado de mistério e intriga. Nos anais da história, Zing permanece um quebra-cabeça, um testemunho da imaginação ilimitada da humanidade e das maravilhas do mundo natural. A Caverna da Morte Agonizante. Attilio Gatti foi um explorador destemido que se aventurou no coração do Congo no início do século XX. Inicialmente, Gatti era um veterano da Primeira Guerra Mundial em busca de tratamento para a tuberculose no Egito, mas esse período marcou o início de sua paixão vitalícia pela África. Com o tempo, sua fascinação se transformou em uma obsessão, levando-o a dedicar sua vida à exploração do continente africano. Seus documentários, que capturavam o espírito cativante da África, ganharam grande popularidade no mundo ocidental, estreitando as relações entre culturas diferentes. Entretanto, entre todas as suas realizações, um enigma intrigante o perseguia: a infame Ka, a Caverna da Morte Agonizante. Em 1928, movido por uma insaciável curiosidade, Gatti embarcou em uma perigosa jornada para explorar essa caverna assustadora escondida nas terras inexploradas do território de Mumbai, que cobriam uma vasta área de 48 quilômetros. O que ele encontrou dentro dessa caverna foi uma cena aterradora, repleta de crânios humanos, esqueletos e a presença sinistra de cobras e aranhas. A autenticidade dessa história permanece envolta em mistério, mas a Ka se tornou um símbolo dos enigmas não resolvidos que persistem no coração da África. Claro, a autenticidade dessa lenda permanece envolta em mistério, sua verdade obscurecida pelo passar do tempo. O que é certo é que Gatti, após enfrentar os horrores que espreitavam dentro da Ka, supostamente nunca mais ousou adentrar suas profundezas malignas. A caverna, com sua sinistra reputação, se tornou um lembrete arrepiante dos mistérios indomados que ainda espreitam no coração do continente africano. A Lésula. A Lésula é uma espécie de macaco africano notável, descoberta em 2007 na República Democrática do Congo. Esta descoberta é particularmente significativa, pois representa a segunda espécie de macaco africano identificada em quase 3 décadas.
Um casal, do Museu Peabody de História Natural da Universidade de Yale, foi o responsável por avistar pela primeira vez esse primata fascinante em 2007, na residência de um professor de escola primária na cidade de Opala. O que torna a lésula verdadeiramente única é a semelhança surpreendente de seu rosto com o humano. Esta característica distintiva chama a atenção e destaca essa espécie como notável dentro do reino dos primatas africanos. No entanto, há uma característica um tanto menos evidente, mas igualmente intrigante: manchas calvas nos quartos traseiros e na região genital do macaco, ambas adornadas por uma tonalidade vibrante de azul. Essas manchas azuis adicionam um toque de colorido incomum à lésula, destacando-se de outras espécies de macacos. Essa descoberta não apenas amplia nosso conhecimento sobre a diversidade da vida selvagem, mas também suscita questões sobre o propósito e a evolução dessas características únicas. O estudo contínuo desses primatas oferece insights valiosos sobre a complexidade da natureza e a notável diversidade que ainda está para ser descoberta em nosso planeta. A fascinante descoberta das pedras eletricamente carregadas. Recentemente, uma revelação incrível sobre pedras eletricamente carregadas no Congo despertou o interesse global por meio de um vídeo viral. Nesse vídeo surpreendente, moradores encontraram essas pedras misteriosas que tinham uma característica extraordinária. Quando pressionadas juntas, emitiam faíscas, lembrando o brilho de máquinas de solda que unem metais. A descoberta desencadeou uma enxurrada de teorias e especulações. Alguns entusiastas compararam essas pedras ao vibranium, um metal fictício conhecido nas histórias em quadrinhos do Pantera Negra, alimentando ideias sobre possíveis aplicações futurísticas. Outros sugeriram que essas pedras poderiam conter minerais ou elementos desconhecidos até então, insinuando descobertas científicas revolucionárias. Um vídeo intrigante mostrava uma pequena pedra conectada a uma lâmpada por fios, fazendo a lâmpada brilhar. Alegava-se que apenas 1 grama dessas pedras poderia manter uma lâmpada acesa por 72 horas. O auge da surpresa veio com imagens de 2 pedras maiores unindo uma ferramenta, desafiando nossa compreensão das leis da energia. No entanto, céticos levantaram dúvidas, classificando esses vídeos como possíveis fraudes elaboradas. Segundo especialistas, pedras não possuem eletricidade intrinsecamente. Eles sugeriram explicações alternativas, como o uso de fontes de energia externas ou truques de edição, questionando a autenticidade desse fenômeno eletrizante. A dúvida persiste. Se esses vídeos fossem falsos, por que os especialistas não os desmentiriam? O mistério das pedras eletricamente carregadas na República do Congo continua a nos cativar, forçando-nos a decidir entre confiar nos céticos ou nos maravilharmos com o extraordinário.